Tiago Chavoso da USP fez um vídeo chamado Populismo Penal de Esquerda. Vamos dar uma olhadinha? Parece interessante. Salve família, meu nome é Thiago Torres, sou mais conhecido como Chavoso da USP e hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre populismo penal. Já tem 2 vídeos sobre esse assunto aqui no canal, onde eu trato especificamente sobre o populismo penal midiático. No primeiro, eu falo sobre os jornais policialescos, como Brasil Urgente e Cidade Alerta, e no segundo, eu falo sobre os policiais influencers e a construção das suas carreiras políticas. Inclusive, mano, depois que eu fiz esse vídeo, Gabriel Monteiro foi preso e delegado da Cunha foi eleito deputado federal por São Paulo. Mas enfim, nesse vídeo de hoje, eu vim abordar um outro ponto sobre o populismo penal e as políticas punitivistas. E o Gabriel Monteiro, hein? Que era próximo de quem mesmo? De qual organização que ele era próximo antes de ele ser preso por pedofilia? Né? Por abusar de menor, qualquer merda assim, né? Qual organização que ele era próximo mesmo? Ah, tá bom. Ah, beleza. Esses defensores da moral e dos bons costumes, né? Esses defensores dos valores ocidentais, né? Esses aí? Ah, tá, entendi. Um ponto que tem ficado mais evidente nesse ano. Pô, foi só o 8º caso isolado, pô. A galera também, hoje em dia, perde a paciência com qualquer coisa. De 2023, que é o populismo penal de esquerda. Até então, mano, o populismo penal parecia ser um fenômeno só de direita. Quer dizer, o uso de pautas de segurança pública de um jeito sensacionalista, defendendo mais políticas militaristas e punitivistas, não parecia ser uma coisa tão defendida pela esquerda. Mas, nesse ano, ficou muito claro que isso não é bem verdade. Lula, do Partido dos Trabalhadores, que se diz de esquerda, foi eleito presidente da República com Geraldo Alckmin de vice, um dos maiores representantes da direita liberal, tradicional e oligárquica no Brasil. Seu primo, José Maria Alckmin, já tinha sido vice-presidente da República durante a ditadura empresarial militar. Impressionante, né? Com a lata dos Alckmin é tudo igual. Enquanto seu tio, José Geraldo Rodrigues Aí, ó, tudo igual. Alckmin, foi ministro do Supremo Tribunal Federal também durante a ditadura, inclusive formado pela USP. E seu filho, Eduardo Rangel Alckmin, primo de Geraldo Alckmin, foi ministro do Tribunal Supremo. Foda que. Eu sei, eu tô na frente. Sou faraó! Desculpa, Jô. Gente, sabia que quando vocês reclamam que o bagulho tá fora do lugar, vocês sabem quem é que sofre, né? A Jô tá sofrendo por causa de vocês. Agora vocês vão ver tudo esses velho calvo aí. Superior Eleitoral entre 1996 e 2001. Além da eleição de Lula e Alckmin, nós teve a eleição de Jerônimo Rodrigues para o governo do estado da Bahia, também pelo Partido dos Trabalhadores. Ele vem logo depois de 2 mandatos de Rui Costa, também do PT, de quem foi secretário. Atualmente, Rui Costa é ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula-Alckmin. O PT governa a Bahia há 16 anos, desde 2007. Antes dos 2 governos de Rui Costa, tiveram ainda 2 governos de Jacques Wagner, que hoje é senador. Nossa, só a direitaça do PT. Historicamente, mano, no Brasil, a esquerda diz apoiar as lutas dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, o combate à violência policial, a desmilitarização das polícias, a diminuição do encarceramento da população negra favelada, a descriminalização e legalização dos entorpecentes. Mas o que nós percebemos, analisando os 16 anos dos governos petistas na Bahia, supostamente de esquerda, supostamente progressistas, é exatamente o contrário. Dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública no dia 20 de julho de 2023 mostra pela primeira vez a Bahia sendo o estado com a maior quantidade de pessoas mortas pela polícia no Brasil, superando o Rio de Janeiro e superando também todas as mortes cometidas por policiais nos Estados Unidos. Foram 1.464 pessoas assassinadas pelas polícias sob controle do PT na Bahia em 2022 contra 354 em 2015. Caralho, velho, 1.400 pessoas em um ano. Meu Deus, aumento de 313% em 7 anos. No mesmo dia em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou esses dados, mano, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia emitiu uma nota questionando eles e dizendo que as pessoas mortas por suas polícias não eram inocentes, mas homicidas, traficantes, estupradores e assaltantes. Essa fala é gravíssima, mano, tanto por desacreditar de dados e pesquisas, quanto por legitimar uma pena de morte que legalmente não existe no nosso país. Também chama atenção aí a semelhança dessa nota com a fala de um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro logo depois da chacina do Jacarezinho, onde 27 pessoas foram assassinadas em maio de 2021.
Numa coletiva de imprensa, ele disse sobre os mortos: não tem nenhum suspeito aqui, a gente tem criminoso, homicida e traficante. 3 dias depois dessa nota... É bizarro, né, mano? É bizarro porque é um processo de desumanização fudido, né? É até um lance mesmo de como opera a lógica de vigilância, né, de segurança pública para poder, nesse processo de desumanização, você conseguir legitimar, né? Então, se você coloca aquela pessoa como sub-humana, se você coloca aquela pessoa como nessa condição, né, de que reforça o populismo penal e tudo mais, você ganha basicamente a autorização, né, para poder matar a pessoa. É isso, né? Foda-se. Tenho alguns amigos que moram em Salvador. Quando vieram em São Paulo, sempre ficavam com o cu na mão quando viam a PM. Porque lá é só truculência por motivo algum. Não que aqui esteja muito diferente, mas já dá pra ter aquela ideia. É foda demais, hein, mano? Você tá maluco. A PM da Bahia assassinou um menino de 10 anos de idade em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, enquanto ele brincava na porta de sua casa. No dia 15 de agosto, mano, o Profissão Repórter exibiu uma matéria sobre o aumento da violência policial na Bahia. E o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, reagiu numa coletiva de imprensa desacreditando os dados e exigindo respeito à polícia militar, que supostamente estaria combatendo apenas criminosos. Esse vídeo aqui é um pouco diferente dos outros dois, tá ligado? Por quê? Porque, como vocês podem ver pelo título, né, eu tô falando sobre populismo penal e não populismo penal midiático. E qual que é a diferença, mano? A diferença é que as esquerdas não possuem grandes meios de comunicação ou grandes programas de TV e rádio, como a direita, tá ligado? Na onde elas possam ficar disseminando o populismo penal. Então vocês vão ver que isso acontece principalmente em discursos, coletivas de imprensa, publicação de notas, entrevistas, etc. Mas, no fim, tudo isso caminha para o mesmo lugar que o do populismo penal midiático da direita. E é uma lógica que serve para poder manter a opressão do Estado, né? É uma lógica que serve para poder naturalizar essas dimensões discursivas da opressão do Estado e que criam essa camada de legitimidade, né? Porra, foda. O mesmo padrão, que é a associação de favelas e bairros periféricos com a criminalidade, a criminalização de entorpecentes e o apontamento do tráfico como um dos maiores problemas do país, se não o maior, a sugestão de mais policiamento e mais punitivismo como solução, a exaltação das ações da polícia, o desprezo a quem levanta dados e defende os direitos humanos, etc. Samuel Vida, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, diz, numa entrevista para a BBC, que os governos do PT no estado optaram por dar continuidade às políticas de segurança pública dos governos anteriores de direita. Abre aspas. Os governos petistas não mudaram a lógica carlista de enxergar a letalidade como critério de eficiência da polícia. Ao invés de investir em inteligência, em melhorar a capacidade de investigação e resolução de crimes da Polícia Civil, essas gestões investiram em agrupamentos de elite da PM que têm o confronto armado como prioridade. O professor, que foi dirigente do PT durante anos, conta que saiu do partido logo depois da chacina do Cabula, que aconteceu no segundo mês do primeiro governo de Rui Costa. Em fevereiro de 2015, mano, uma operação da PM no bairro de Vila Moisés, em Salvador, terminou com a morte de 12 jovens. 9 policiais foram denunciados pelo Ministério Público, que acusou eles de executar sumariamente as vítimas, mas até hoje eles não foi julgado. Um dia depois dessa chacina, o então governador Rui Costa, hoje ministro de Lula, comparou os policiais a jogadores de futebol. Ele disse que o policial é como um artilheiro em frente ao gol que tenta decidir em alguns segundos como é que ele vai botar a bola dentro do gol. Se for um golaço, todos os torcedores irão bater palmas. Se o gol for perdido, o artilheiro vai ser condenado, porque se tivesse chutado daquele jeito, a bola teria entrado. Nós defendemos, assim como um bom artilheiro, acertar mais do que errar, disse Rui Costa. O professor Samuel conta que essa fala convenceu ele a sair do PT. Abre aspas. Caralho, velho. Meu Deus. Nossa senhora. Puta que pariu, velho. É a famosa, né? Quem mata mais ladrão ganha a medalha de prêmio. Meu Deus do céu. Eu acho que representa, né, esse giro à direita que a maior parte dos partidos de esquerda tem tomado no Brasil, né? Em alguns lugares com mais avanço, outros com menos avanço. É igual o Lula, né? Falando, a polícia tem que identificar, tem que aprender a olhar quem é bandido e quem não é. Pra agir certo. Tá ligado? É a mesma fita, é o mesmo discurso. É a mesma coisa. Rui Costa foi aplaudido por policiais, pois muitos na corporação, né, viram que o governador concordava com esse tipo de ação, que tem como maiores vítimas
jovens negros periféricos. Imagina um mano que é do PT, doutor nessa porra, estuda essa merda, e houve uma bosta dessa, velho. Nossa senhora. Fecha aspas. Em 2018, mano, na sua campanha para reeleição, Rui Costa recorreu demais ao populismo penal para ganhar votos, fazendo discursos e promessas idênticas a de políticos direitistas e bolsonaristas. Numa entrevista à Record, ele defendeu o endurecimento das punições para não dar refrescos aos criminosos. Ele chegou a criticar as audiências de custódia, o que foi repudiado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e também pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal, dentre outras entidades. Essa última disse em nota que, abre aspas, a obrigatoriedade da realização das audiências de custódia é uma exigência feita à República Federativa do Brasil pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e pela Convenção Americana de Direitos Humanos, que dispõe toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Fecha aspas. Quem também... E olha, ele continua aqui embaixo. Até 2014, o Brasil era o único país da América Latina que não tinha regulamentado as audiências para controle de detenção. Vários países já tinham instituído o procedimento. Caralho, velho, o Brasil, que é um dos lugares que mais tem esse processo de encarceramento em massa, não tinha um procedimento articulado para poder lidar com essa questão. Bom, hein? Autorizada pela lei a exercer funções judiciais. Fecha aspas. Quem também usou o populismo penal para surfar em eleições foi Marcelo Freixo, o ex-deputado estadual e federal pelo... Nossa, isso dói. O PSOL, conhecido por presidir a importantíssima CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 2008, ele se rendeu à visão conservadora de direita sobre a segurança pública nas eleições de 2022. É isso, né? É o giro à direita para poder servir às expectativas da classe dominante e ficar nesse discursinho, né? Dessa esquerda meio Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Essa esquerda aí que de alguma maneira vai ter esse caráter, essa festividade, contra o Bolsonaro, não sei o que, e essas passadas de pano cabulosa, né? Morto em vida total, pô. Total. Completamente morto em vida. Nunca foi um revolucionário, né? Nunca foi um comunista nem nada, mas pelo amor de Deus, viu? Ano passado, nas eleições, para poder ganhar voto, foi falando que antes era a favor da legalização, hoje é contra. Tá ligado? Só para poder ganhar o voto conservador. É patético, né? Patético, é um reboquismo inacreditável. Naquele ano, ele concorreu ao governo do estado do Rio, não pelo PSOL, mas pelo PSB, e fazendo como Lula, colocou um representante da direita liberal, tradicional e oligárquica de vice. O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, pai do ex-deputado federal, Rodrigo Maia, ambos do PSDB atualmente. Marcelo Freixo, que... Pelo amor de Deus, botar o César Maia de vice num governo de esquerda. Sempre combateu a violência policial e o encarceramento em massa, passou a se posicionar contra a legalização dos entorpecentes e a dizer que, se eleito, ele manteria as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. No final, ele não se elegeu, mas conseguiu o cargo de presidente da Embratur no governo Lula, saindo do PSB e se filiando ao PT. Quem também tentou fazer alianças com figuras deploráveis. E é isso, né? Sai de um, vai para outro, vai pulando para pulando, de um lugar para o outro, né? Porque não tem firmeza ideológica nenhuma, né? Nenhuma. Nas últimas eleições. Quer dizer, tem, né? A firmeza ideológica com a classe dominante. Foi Guilherme Boulos, do PSOL, e Ciro Gomes, também. do PDT, em 2022. Ambos tentaram colocar como vice Datena, o maior representante vivo do populismo penal midiático no Brasil. Tanto que, se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do partido, de aquiescência do partido ou não. Duvido até. Olha a cara do Boulos, olha a cara do Boulos ouvindo isso, velho. Puta que pariu, não era pra você ter falado da Atena. Não era pra você ter comentado nada. Puta merda. Ai, meu. Falou isso agora, eu tô fudido. Puta, cara. Deixou o nudes do Boulos na mesa. Até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Mas enfim, mano, voltando lá pra Bahia, no dia 17 de agosto de 2023, Maria Bernadette Pacífico, mais
Eu gostei que o Thiago falou, enfim, né? Vamos voltar pra cá. Conhecida como Mãe Bernadette, uma Yalorixá de Candomblé e liderança Foda quilombola, demais. foi assassinada. Ela vinha denunciando há muito tempo as ameaças que ela sofria de grandes fazendeiros da região, e as principais suspeitas são de que esses ruralistas, que tentam a todo custo invadir e tomar o território do quilombo Pitanga dos Palmares, tenham sido os responsáveis pelo seu assassinato. E também pelo do seu filho em 2017. Apesar disso, mano, no dia 21 de agosto, Jerônimo Rodrigues teve a audácia de afirmar que a principal suspeita da causa do assassinato da líder quilombola é a guerra de facções. O governador não explicou o que relacionaria o assassinato de Mãe Bernadette com o tráfico de drogas, e a Yalorixá não tinha absolutamente nenhum envolvimento com a criminalidade, e, obviamente, a fala de Jerônimo revoltou a família de Mãe Bernadette. Leandro Santos, que é advogado da família, chamou de canalha, irresponsável, inaceitável e violenta a fala do governador. Caralho, inacreditável, né, velho? Nossa senhora. Nossa, dá até um arrepio, penal, velho. mano, seja ele midiático ou político, de esquerda ou de direita, ele tem efeitos ideológicos muito graves. Ele contamina a mente da população, fazendo com que ela acredite que mais policiamento, mais militarização e mais punição trazem mais segurança e diminuem a criminalidade e a violência, o que não é verdade. Eu comecei a ter a ideia de fazer esse vídeo no dia 18 de agosto, a partir de uma conversa que eu tive com um parceiro meu lá de Salvador. Ele é um homem negro, morador de favela e bastante petista, e debateu comigo a partir de um story que eu fiz criticando aquela fala de Jerônimo, que pedia respeito à polícia militar. Eu tenho muito carinho e consideração por esse meu amigo, mas, como eu falei pra ele estava agindo igual um bolsonarista, mano. Como vocês podem ver aí nos prints da conversa que eu tive com ele falou coisas como: a polícia daqui não fica esculachando cidadão de bem. Muito pelo contrário. Os policiais aqui só querem vagabundo mesmo. Caralho, As velho. pessoas que a polícia tem matado são todas de facções. Se não fosse os polícia, a Bahia estava acabada. Estaria pior que o Rio de Janeiro. Tem muita gente inocente morrendo na mão do crime. E o Ministério Público e os direitos humanos não correm atrás disso. Acho que é um fenômeno, né, da gente poder pensar que é um fruto da despolitização muito grande, né? E essa despolitização tende a assumir características desse giro à direita na ideologia, né? É uma coisa que é muito comum da gente acompanhar também aqui pela internet e tal, que é o lugar que eu fico mais navegando pelo Twitter. A forma como muitas vezes essa galera web petista é tão reacionária, assim, nessa linha de defesa discursiva ideológica, quanto bolsonarista, assim, né? É tão cega para as contradições, para os problemas, né? E, tipo, não é nenhum problema você fazer uma crítica, fazer um apontamento, não é uma questão. Mas olha o tipo de defesa que acontece. E isso acontece direto, né? Isso acontece direto. Eu acho que isso é claramente um sintoma, né? Isso é claramente um sintoma de como esse processo, né, de despolitização, esse processo de não compreensão, né, da política como esse elemento da guerra de classes, de entender o papel histórico da polícia, de entender o papel histórico das instituições de segurança do Estado e tudo mais, e aí leva para esse tipo de lógica, velho. Meu Deus. Eu debati bastante com ele nesse dia, disse que é completamente falsa a ideia de que mais violência policial vai diminuir a criminalidade de alguma forma, que isso é uma ideia bolsonarista, que a Bahia é hoje o estado. Só não acho que seja uma ideia bolsonarista, né? Porque esse tipo de ideia não nasceu com o Bolsonaro. A defesa da PM, a defesa das instituições de segurança, como essas organizações de profunda aplicação da violência para poder controlar a população preta e periférica e trabalhadora, sobretudo, é uma coisa que existe já há muito tempo, né? É a época do Alckmin, isso. É da época da PM dos anos 90, né? Ontem fez 31 anos do massacre, 32 anos do massacre, 31 anos do massacre do Carandiru. 31 anos, então, tipo, esse tipo de coisa já acontecia, né? Eu acho que isso que é importante a gente entender. O bolsonarismo, ele não tem a exclusividade da forma de se pensar a violência como um instrumento das classes dominantes, né? Ele tem algumas particularidades, mas é importante que a gente até retire um pouco esse lugar, o bolsonarismo desse lugar, para a gente poder entender isso, não como uma política ligada à esquerda ou à direita, porque senão a gente cai na mesma armadilha dessa galera, né? De achar que, porque o PT se diz de esquerda, eu posso ter alguma legitimidade para poder falar esse tipo de coisa. Então é interessante, importante que a gente demarque essas políticas a partir, não de um recorte de esquerda ou de direita, mas de um recorte de classe, né? Então essa política de repressão, de policiamento, de violência perpetuada pelo Estado, por essa caça, né, ao trabalhador, ao pobre e tudo mais, é uma política da classe burguesa. É uma política feita pela burguesia para poder manter
a população sob controle, né? Para poder manter o exército industrial de reserva, né, a massa de desempregados, de pessoas trabalhando como autônomas, de desalentados, de tudo mais, como essa massa de pessoas que ou vai ser presa, e aí você controla, né, a partir do encarceramento em massa, o nível de desemprego que existe dentro de uma sociedade, né? Então, tipo, a galera não tem trampo, não tem corre, não tem nada para fazer, vai, evento uma hora, vai cometer um crime, vai fazer alguma coisa assim, né? Isso pode acontecer. Então, e esse processo do encarceramento em massa, não é nem de cometer crime, né? Porque a maior parte do encarceramento em massa tá ligado a porte de droga do tipo, o cara é preso com 5 gramas de maconha, 3 gramas de maconha, qualquer merda assim, só para você poder encarcerar mais pessoas e para poder manter essa roda econômica girando, né? Então acho que é importante a gente não vislumbrar essa perspectiva como uma política de direita ou de esquerda, do bolsonarismo, do lulismo, mas é uma política de classe, né? É uma política de ter um recorte de classe. Qual que é esse recorte de classe? É o recorte da classe dominante, né? É o recorte da classe burguesa, que vai investir nesses aparatos de segurança para poder manter toda essa população sob o seu controle e dessa maneira poder garantir a continuidade da exploração do trabalho sem que haja um processo de deflagração de uma grande manifestação, de grandes organizações, de qualquer coisa que possa ameaçar esse poder, né? Então esse processo do punitivismo, né? Acho que até dessa maneira dessa maneira fascista, né, que a polícia age nesse sentido, é exatamente para poder manter essa linha da opressão, né? Para poder manter o trabalhador sob essa organização, para manter o trabalhador sob esse lugar da opressão e do controle. Ligado? Isso é muito importante. Isso é muito importante porque aí dessa maneira a gente consegue distinguir e a gente sai um pouco daquele lugar, né? De não, é só o Bolsonaro que fala isso, ou só o Alckmin que fala isso. E não, né? Não, na verdade a gente tem isso há muito tempo, porque isso é fruto de uma política de classe. Onde a polícia mais mata no Brasil, e questionei se com isso as coisas estão melhorando por lá. Ele respondeu: resolvendo 100% não tá, mas tá diminuindo bastante. Os caras tá com medo. Todo dia a polícia tá prendendo e fazendo operações na cidade. E eu perguntei: tá diminuindo o que exatamente? Os territórios dominados pelo tráfico? Os homicídios? Roubos? Existem pesquisas, dados que comprovem que isso está diminuindo e que essa suposta diminuição é consequência do aumento de homicídios cometidos pela polícia? E ele respondeu: segundo os dados deles, está diminuindo sim. Todo dia estão fazendo operações, prendendo gente com armas e drogas. Família, apreensão de armas e drogas não representa de jeito nenhum a redução da violência e da criminalidade, mano. No ano de 2022, quando a Bahia se tornou o estado com a maior quantidade de pessoas mortas pela polícia, ela também era o estado com a maior quantidade de roubos e furtos de celular no país, com aumento de 70% em relação a 2021. Nesse ano de 2023, a Bahia é o estado com a maior quantidade de mortes violentas no Brasil. Em 2022, a Bahia também teve um aumento de 32,2% nos casos de estupro. Foram 4.558 no ano, cerca de 12 por dia. As guerras de facção e disputas por territórios também têm aumentado em Salvador. No dia 4 de setembro desse ano, a UFBA precisou suspender as aulas por causa de tiroteios que estavam acontecendo próximo a prédios da universidade. Isso em bairros centrais, mano. Ou seja, ao contrário do que o meu parceiro disse, o aumento da violência policial, mesmo com mais apreensões de drogas e armas, não tem diminuído nem os furtos, nem os roubos, nem os homicídios, nem os estupros e nem o tráfico na Bahia. Mas discursos de lideranças petistas têm feito coro com as falas dos apresentadores de jornais policialescos, dos policiais influencers e dos políticos de extrema-direita, fazendo com que o próprio povo peça mais violência policial, achando que ela está resolvendo alguma coisa. E outra coisa, né? De onde que vem a maior parte das armas e das drogas que entram nas comunidades e que abastecem o crime organizado? De onde que vem? De onde que vem todas as armas de uso exclusivo dos militares que chega na mão dos traficantes? Que chega na mão da criminalidade? Aonde que tem helicóptero com 400 quilos de pasta base de cocaína? Aonde que tem? É por parte dos traficantes? É por parte do aviãozinho do tráfico? Nada, pô. É do político, do empresário, né? É da galera, né? É desse povo. Agora eu pergunto, vai ter operação para prender gente no aeroporto do Zezé Perrella? Vai ter operação chegando dando tiro? Vai ter?
Não vai ter. O que reforça o ponto que eu havia falado anteriormente, gente. Política de classe. Política de classe. Ligado? É isso. Política de classe. A polícia tem uma determinada abordagem com essas pessoas. Quando aborda, né? Se é que aborda, nunca aborda, né? Mas é outra coisa. Por isso que a gente precisa reforçar essa ideia. É a política de classe. Né? Política que tem como intenção manter essa opressão de classe. E essas falas, elas não vêm só de políticos baianos. O próprio presidente Lula também reproduz elas. Ainda no mês de agosto, mano, na madrugada do dia 7, um adolescente de 13 anos foi assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante uma operação na Cidade de Deus. O caso revoltou os movimentos isso foi um absurdo, de defesa velho. dos direitos humanos, que pelas redes sociais começaram a cobrar um posicionamento do presidente que vinha ignorando as chacinas que estavam acontecendo no Rio, na Bahia e em São Paulo. 4 dias depois, Lula comentou sobre o caso num evento com a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Partido Liberal, o mesmo de Jair Bolsonaro. Inclusive agora, o Cláudio Castro pediu para o Flávio Dino liberar o uso de forças nacionais para combater o tráfico em várias comunidades do Rio de Janeiro. Apesar de repudiar a morte do adolescente, mano, a fala de Lula foi muito problemática. Primeiro, ele repete a farsa de que o policial que matou Thiago Menezes era despreparado. As execuções de pessoas negras, faveladas e indígenas cometidas pelas polícias brasileiras, mano, não são fruto de despreparo. São fruto de um projeto de extermínio intencional da classe dominante do nosso país que descende de escravizadores e colonizadores. Mas pior do que isso... É preparado para isso, né? A polícia precisa saber diferenciar o que é bandido e o que é um pobre que anda na rua. Que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. Senhora, velho. Que tempos, hein? Que tempos. E a gente não pode culpar a polícia. Nós precisamos criar as condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e que é um pobre que anda na rua. Nossa senhora, velho. A polícia não tem o direito de matar ninguém, mano. Não existe pena de morte no Brasil, mano. E mesmo se existisse, não caberia às polícias matar ninguém. Dizer que a polícia precisa saber identificar quem é bandido na hora de matar é legitimar o seu modo de agir de esquadrão da morte, que acusa, julga, dá a sentença e pune, o que vai totalmente contra o dito Estado Democrático de Direito. Na verdade é aquela coisa, né? É o Estado Democrático de Direito operando na sua funcionalidade plena, né? Muito se engana quem acha que o Estado Democrático de Direito garante algum tipo de existência para a classe trabalhadora que não seja a exploração e a violência, né? A fala de Lula não pode ser vista como um deslize, ato falho ou equívoco. 13 anos antes, em 2010, também no Rio de Janeiro, o presidente fez uma fala nesse mesmo sentido. Apoiador da criação das UPPs, as unidades de polícia pacificadoras, entre aspas, né? Lula disse que, graças a elas, o povo do Rio não tinha mais medo da polícia, porque agora ela só batia em quem tem que bater. 3 anos depois, o ajudante de pedreiro, Amarildo Dias de Souza, foi sequestrado e assassinado por policiais da UPP na Rocinha, sendo um dos vários casos de brutalidade cometidos por esses policiais militares. E até hoje é desaparecido. Alguns anos antes, em 2007, Lula defendeu uma chacina cometida por policiais no Complexo do Alemão, que deixou 19 pessoas mortas. O presidente disse que não se enfrenta a bandidagem com pétalas de rosa ou jogando pó de arroz, uma fala que poderia facilmente ter sido dita por Bolsonaro. Em junho de 2022, o jornalista Fausto Salvadori publicou um artigo na Ponte chamado Esquerda não está nem aí para a luta antirracista, onde ele fala sobre a decisão dos governadores de todos os estados do Brasil, de direita e de esquerda, de desrespeitar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que proibiria os enquadros aleatórios que nós toma das polícias no dia a dia. Esse é só um dos vários exemplos que contrariam o argumento de que a violência policial nos governos de centro-esquerda não é responsabilidade dos governadores, porque as polícias supostamente agiriam por conta própria. Nós tem vários exemplos. Nossa, é muito tirar o cu da reta, né? Não, pô, a polícia age sozinha, não tenho nada a ver com isso, pô. Que isso? Não tenho nada a ver com isso. Mano, de que esses próprios governantes ditos de esquerda agem intencionalmente para manter e aprofundar a violência policial
e o encarceramento em massa. É o que nós observamos aí no Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, chefiado por Flávio Dino, que era do PCdoB e hoje está no PSB. O ex-governador do Maranhão já tinha sinalizado que ia seguir a lógica punitivista e militarista de segurança pública desde o período da transição governamental, no final de 2022, quando ele escolheu um coronel responsável pelo massacre do Carandiru para ser o seu secretário de políticas penais. O mesmo coronel já tinha sido... A crítica é boa, mas como vai mudar a instituição de repressão da classe trabalhadora com o mesmo sistema? A crítica é vazia demais e sem capacidade de apresentar alguma alternativa. Até porque não existe a possibilidade de mudar a forma que a PM trabalha, pois ela sempre vai defender o Estado burguês. Com o mesmo sistema é muito difícil a gente ter um outro modelo de policiamento que possa servir à classe, né? Mas eu acho que é um pouco apressado da sua parte, ganhe mais de 1.000, porque a gente não chegou nem na metade do vídeo, né? Então vamos ver aí o que vai ser dito. Mas tem um debate muito interessante acerca disso, né? Sobre como a gente deveria pensar a segurança pública por uma ótica comunista, né? Como que seria isso, né? Eu acho que isso é um debate, né? De criar centros de segurança pública, mas tem várias formas que várias sociedades organizam. É que não dá para se iludir, né? Você precisa de uma mobilização mais forte, você precisa de uma organização maior, né? Mas tem várias outras medidas que podem ser feitas, como a criação de conselhos populares de justiça, o fim do tipo de policiamento por ostensividade, o fim da polícia militar, né? Existem algumas pautas, mas conforme as contradições vão crescendo, esse tipo de medida vai ficando cada vez mais difícil de ser articulada para ser alcançada. Quando uma facção do Rio Grande do Norte começou uma grande rebelião contra a tortura e os maus tratos nos presídios do Estado comandado pela petista Fátima Bezerra, o que o ministro da Justiça e Segurança Pública fez foi enviar centenas de policiais, fuzis, pistolas, coletes e viaturas para o Estado, além de milhões de reais para as polícias de lá investirem na repressão às manifestações. Ou seja, não existe diferença nenhuma para políticas da direita e da extrema-direita. Não existe um projeto de desencarceramento, de legalização dos entorpecentes, de combate à tortura no sistema prisional. A suposta solução é só a repressão e a guerra. Em junho, o ministro também enviou mais de 100 milhões de reais para o governo genocida do Rio de Janeiro comprar mais armas e viaturas para as polícias do Estado, além de ter enviado 90 milhões de reais para a construção de mais presídios. Como eu vinha falando desde o ano passado, Lula já deixou muito claro que faria esse tipo de governo a partir do momento em que ele escolheu Geraldo Alckmin para ser seu vice. Os 16 anos de governos Alckmin no estado de São Paulo foram responsáveis por aumentar a violência da polícia em níveis astronômicos, incluindo a grande chacina de maio de 2006, onde policiais mataram mais de 500 pessoas em uma semana. Todos os anos seguintes, o número de homicídios cometidos por policiais não parou de subir, mano. Fazendo com que em 2012, Mano Brown fosse até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pedir o impeachment do governador Geraldo Alckmin por genocídio. Eu estou assistindo o genocídio de perto. Ele é o governador das chacinas. Está marcado para a história, entendeu? Ele é o governador que usou a morte como instrumento de domínio. Na maior cidade do país e a maior cidade da América Latina, 20 mortes, 30 mortes por fim de semana. Se já não bastasse os 3 mil jeitos que o preto tem de morrer em São Paulo, agora tem, né, um governador que autorizou matar. Eu falo isso com o maior respeito a você e o Chavoso, pois são camaradas. É mais uma questão de fazer a crítica sem afundar os nossos, mesmo com toda a diferença. Isso soma pra nós, tá ligado? Mas respeito demais o trabalho de vocês. Não, tudo bem. A crítica tá suave, mas a questão é essa, né? A questão é que não dá nem pra gente entender, nem pra gente se desiludir, né? E achar que dá pra mudar tudo dentro dos esquemas, como tá, porque não dá. Mas achar que não existe nenhuma outra forma de mobilização e de viabilização de mudanças que não seja do processo revolucionário, nem não, né, pô? Aquilo que o tio Lenin falava, programa mínimo, programa máximo, né? A ideia é que a gente não pode cair nem no reboquismo oportunista, né, de poder defender, como o PT, de defender esse tipo de coisa, e nem no lance esquerdista, né, de achar que não tem outra forma, né? Então, é isso, né? Acho que talvez o vídeo não apresente essas soluções, mas isso é uma questão que tem que ficar, né, atenta na nossa perspectiva.
E é isso, né? Ainda que o Thiago não traga essa solução, é uma crítica que pode ser apontada para o vídeo, é algo que pode ser colocado, né? Para poder se pensar mudanças dentro dessa estrutura, né? E não é de preservação, né? Não é porque é o Thiago, ou é o Chavoso ou qualquer outra pessoa falando. Só porque eu acho que é uma análise política equivocada. É isso, né? E, né, o PT já deixou de ser os nossos há um tempo, né? Pelo menos essa organização do partido. O público que fala que não é para se desesperar, que a população é gigante e que essa porcentagem que estão divulgando é falsa, que não está morrendo tanta gente perante o tamanho da população. São Paulo tem 25 milhões, então na conta do Alckmin pode morrer 10%, que fica no balanço equilibrado ali. Então, o que temos que fazer realmente é um impeachment. Em agosto e setembro de 2015, aconteceram chacinas nos municípios de Osasco, Barueri e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Questionado sobre isso, Alckmin disse que a polícia estava de parabéns. Nessa época, mano, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes... Por isso que é importante também, gente, a gente ter uma outra coisa em mente, que é o seguinte: o momento que o Tarcísio de Freitas é governador de São Paulo, a gente provavelmente vai ver um crescimento muito grande das políticas que implicam nesse processo da repressão, da violência, né, da privatização e tudo mais. Vai ver um crescimento acelerado disso. Mas ele não começa com o Tarcísio. Ele não começa com o Tarcísio, tá? Geraldo Alckmin estava fazendo isso, ó, quando tudo era mato. Quando tudo era mato, tá? Pinheirinho quem fez foi Alckmin. Confronto contra o PCC em 2006 e 2007 foi Alckmin, tá? A gente lembra isso, né? Na época lá da ocupação dos secundaristas, foi o Alckmin. Xandão foi secretário de Justiça do Alckmin, né? Então é importante a gente fazer esse apontamento. que virou queridinho da esquerda lulista, era o secretário de Segurança Pública do governo Alckmin. A gestão de Moraes à frente das polícias do estado de São Paulo foi extremamente genocida e punitivista. Naquele ano de 2015, além das chacinas, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin também inauguraram o uso de veículos blindados em São Paulo, além de terem reprimido fortemente manifestações de estudantes de ensino médio contra o fechamento de suas escolas e também as manifestações contra o golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma Rousseff. Inclusive, abrindo um parênteses... Os nossos em relação aos que têm capacidade real de fazer a disputa nacional e ter chance de disputar o Estado burguês que vivemos hoje. Menos mais de 1000, se você acha que o PT tem alguma condição de disputar o Estado burguês ou de fazer alguma coisa na realidade, basta você ver quais tipos de política que estão sendo aprovadas pelo governo. Se você acha que isso é o combate à burguesia, pô, desculpa, você está vivendo em outro planeta. Arcabouço fiscal, inserção de presídios no programa para parcerias e investimentos, envio de dinheiro para essas operações. Não só o PT faz parte do Estado burguês, mas como ele serve a burguesia. Ele serve a burguesia. Nessa perspectiva de, é o que dá para ser feito, né? É o que dá para fazer, é o que dá para fazer. Nessa de é o que dá para fazer, é o que dá para fazer, a gente vai rebaixando o programa. Vai rebaixando o programa, porque é o que dá para fazer. Ué, mas a brisa é exatamente essa. O que a gente tá falando de capacidade real de fazer a disputa é o combate à burguesia. Existe outro campo de disputa dentro da luta de classes que é possível ser realizado além desse? E até agora o que a gente tem apresentado é o PT, durante esses 9 meses aí, nesses 9, 10 meses, tem literalmente servido aos interesses da classe dominante. A burguesia. Aos nossos inimigos, né? João Dória elogiando Haddad, Paulo Guedes elogiando Haddad, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente precisa fazer o balanço, né? Não interessa que é o maior partido, que é o que tem pra fazer a disputa, que é o que dá pra fazer. Não. É o que dá pra fazer no quê? É o que dá pra fazer com o quê, né? Porque não adianta nada a gente achar que o fato de ser um partido grande e tal, que tem essa mobilização, essa capacidade e tal, essa capilaridade, blá blá blá. Qual é o tipo de política que os políticos do PT têm disputado? Qual que é o trabalho de base nesse sentido para poder fortalecer a luta de classes que o PT tem feito? O quê? O quê? Agora tá emitindo títulos para o mercado de carbono. Então são só cumprimento de interesses da classe dominante. Aí tem capacidade de fazer essa disputa. Bom, se tem capacidade de fazer essa disputa, por que não faz? Porque não faz, né? Não faz.
Não faz, é só um giro cada vez mais à direita. Por isso que a alternativa que a gente precisa construir é uma alternativa de independência. É uma alternativa que se coloque como oposição ao governo. Não como independente para esperar, né, a bênção, né, para esperar que essa grande capilaridade, essa grande mobilização vão fazer alguma coisa. Porque elas não vão. Elas não vão. 2016, impeachment da Dilma comendo solto. A mobilização dos trabalhadores ligados ao PT foi mínima. Foi pequena em relação a essa potencialidade. A mesma coisa com o Bolsonaro. Em 2021, as lideranças petistas, progressistas, blá, 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 eram contra fazer ato de rua. Eram contra fazer ato de rua. Que mobilização e capilarização é essa? Tá ligado? É o giro à direita completamente, meu camarada. É o giro à direita completo, pô. E essa questão, se tem essa capacidade, por que não mobiliza? E, sobretudo, não mobiliza por quê? Porque sabe que, ó, tá articulado. Agora, o governo Lula vai entregar o Ministério de Portos e Aeroportos, ou pelo menos flertou com essa possibilidade, para entregar para um cara do Republicanos, para poder firmar uma aliança com o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E aí o Tarcísio de Freitas vai dar encaminhamento e segmento para a privatização do Porto de Santos. Isso é ter a capacidade de lutar contra o Estado burguês? É isso? Colocar o Ministério de Minas e Energia na mão de um cara que serve ao BTG Pactual, que serve aos bancos privados, privatizar os negócios. Isso é fazer o combate? Pô, isso é fazer o combate e essa é a nossa única alternativa? O último apaga a luz, pô. O último apaga a luz. Tá maluco. Parênteses aqui, mano. Nessa época, a esquerda odiava Alexandre de Moraes, que assim como Alckmin, também era afiliado ao PSDB. Quando, em 2017, o ex-presidente golpista Michel Temer indicou o secretário de Alckmin para o Supremo Tribunal Federal, Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, disse que isso era prejudicial à democracia. E olha só que merda, né? Quando a gente vê a vacilação do discurso do social-liberalismo e da social-democracia. Olha que negócio vacilante, né? Uma hora critica, fala que é uma ameaça e depois se escora na pessoa para poder defender a democracia. Deputados do PT e do PSOL entraram com ação na Procuradoria-Geral da República para tentar impedir a indicação de Moraes para o STF. E toda a bancada do PT no Senado votou contra a sua indicação. O Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP, onde Moraes se formou e é professor até hoje, emitiu na época uma nota dizendo que recebia com tremenda inquietação e incredulidade a notícia de que Alexandre de Moraes seria indicado ao STF por Temer, que inclusive também é formado na Faculdade de Direito da USP. Toda essa babação de ovo que hoje parte da esquerda está terra da elite. Moraes, além de ser hipócrita, contraditória e ridícula, né, alucinante, mostra como a esquerda está se endireitando cada vez mais e como o populismo penal tem se alastrado entre ela. Memes falando que Xandão está vigiando e punindo, assim como comemorações de prisões e penas altas que ele tem dado para trabalhadores manipulados que participaram dos atentados golpistas aí foda-se. De 8 de janeiro, também mostram como parte da esquerda se rendeu completamente ao punitivismo e à exaltação do Estado penal. Até mesmo a Polícia Federal tem sido elogiada por parte da esquerda por estar fazendo o mínimo, que é investigar Jair Bolsonaro e seus aliados. Mas enfim, mano, voltando lá pro Geraldo Alckmin, também era odiado e agora é queridinho da esquerda lulista. Como eu disse, ele vem de uma família tradicional na política. O culto ao Xandão é completamente sintomático dessa indireitização. É completamente sintomático, pô. A forma como essa admiração é feita e esquecendo, né, de todos os problemas de várias condições anteriores, né? Questões políticas, né, de discordâncias e tudo mais. Brasileira, com destaque no período da ditadura empresarial militar, ou seja, de repressão, ele entende. Quando ele assumiu o governo de São Paulo pela primeira vez, em 2001, tinha cerca de 100 mil pessoas presas no estado. Quando deixou o governo pela última vez, em 2018, tinha cerca de 200 mil, sendo o estado com a maior quantidade de pessoas encarceradas no Brasil, mano. O cara dobrou a população carcerária, parça. Em 2019, quando o número de presos já ultrapassava 235 mil, Alckmin disse que o estado de São Paulo mostrou que prender diminui a criminalidade. Ele falou, abre aspas, nós tínhamos uma taxa de 35 homicídios por 100 mil habitantes ao ano. Reduzimos para 7. De 13 mil assassinatos, reduzimos para menos de 3 mil, fecha aspas. A fala foi criticada por especialistas em segurança pública que mostraram que não. O número de prisões não tem relação com a diminuição da criminalidade, mas essa é uma ideia senso comum, repetida diariamente na televisão pelos Datenas e Bates da vida. Inclusive, mano, quem mora nas periferias de São Paulo sabe muito bem o que realmente fez diminuir
os homicídios no estado, né? E apesar de Alckmin ter associado o aumento das prisões com a diminuição dos homicídios, a maioria das pessoas que foi presas em São Paulo nesse meio tempo foram acusadas não de homicídio, mas de tráfico de drogas. Ou claro. seja, foram Política de presas por causa da lei de encarceramento. drogas de 2006, aprovada por Lula. Pelo Lula. Apesar das incessantes denúncias dos movimentos negros de que a lei de drogas é racista e fez explodir o encarceramento em massa da juventude preta e parda no Brasil, Lula nunca falou nada sobre revisar ela. Pelo contrário, mano, o que ele fez foi indicar um homem branco, rico e conservador para o STF, o Cristiano Zanin, que votou contra a descriminalização de todos os entorpecentes, até mesmo da maconha. Além disso, também votou para manter presos 2 homens que tinham furtado objetos no valor de R$100 e votou a favor de policiais que violentaram indígenas Guarani e Kaiowá. A aposentadoria da ministra Rosa Weber, prevista para agora, em outubro, o presidente Lula vai poder indicar outra pessoa para o STF. E eu me somo aqui aos movimentos negros que têm pressionado para que Lula indique uma mulher negra e de esquerda para ocupar a nova vaga. Mas, sinceramente, mano, eu acho bem difícil que isso aconteça. Não, imagina, a mulher negra é muito difícil. Agora, você colocar uma mulher negra que vai ter uma visão, que vai servir a uma determinação da classe trabalhadora, puta, esquece. Esquece. Ilusão, né? Mas vai ser isso, né? A galera vai dar uma pressionada e tal, aí vai esquecer outro dia, né? Vai esquecer, mas não vai. Não vai, né? É isso, né? E aí o pior vai ser isso, a galera da internet vai falar, financiado pela Fundação Ford, pelo George Soros. Tô esperando meu Pix cair até hoje, né? A galera já falou isso pra mim tantas vezes, tô esperando o Pix até hoje, pô. O Pix e o nude, né? Do George Soros. A todo momento, o governo Lula tem tido posicionamentos conservadores, punitivistas e militaristas. Outro exemplo disso é que, ao invés de seguir o Conselho da ONU e pautar a desmilitarização da polícia que mais mata no mundo, a brasileira, o governo Lula está apoiando o projeto de lei 3045 de 2022, que basicamente dá ainda mais poderes para a polícia militar, estabelece um limite para a quantidade de mulheres na corporação e abre brechas para a extinção das secretarias de segurança pública, o que é duramente criticado por especialistas. Mas os absurdos não param por aí, não. Você sabia que o governo Lula quer começar a privatizar presídios e que isso pode aumentar a quantidade? Não disse que é a última alternativa, apenas disse pior estava e seria sem o PT. Não, Bolsonaro sem dúvida, né? Isso não quer dizer que não devemos construir algo para superar o PT, verdade. Por isso disse que o trabalho de você para avançar a literatura operária revolucionária é fundamental. Revolucionária adendo do meu. Mas como eu já ouvi em uma palestra do cônsul-geral da China aqui na sede da CUT do que diz respeito a Mao, foi dito assim: o PCC tem críticas a Mao, isso é evidente. Mas não cabe a nós ficar olhando para trás, nós vamos olhar para frente e superá-lo? Pô, não. Essa visão é uma merda. Essa visão politicamente é o puro suco do centrismo. Uma merda. Uma merda, pô. Uma merda, porque a gente precisa olhar para essas questões de fundo de trás para a gente poder entender quais são os limites das políticas que são feitas em relação ao governo do PT e do Lula de qualquer pessoa, né? Não dá, mano. Não dá, pô. Não dá pra vir com essa de... E outra coisa, outro contexto, né? Outro contexto. A China passou por uma revolução. A gente não. A gente tava um pouco longe disso. Tá ligado? Então, mano, tá errado, velho. Tá errado. Não tem como não criticar. Não tem como falar, não olhemos para trás para superá-lo para frente. Não. A única forma de superar, camarada, é olhar para trás. A única maneira da gente conseguir superar uma determinação, superar uma questão, superar um movimento, superar uma linha, é se a gente consegue fazer a crítica a ela e entender quais são as origens políticas daquela crise. Não ignorar, né? Falar, não, agora, verdade, mó fita, mó merda, né? Mas vamos olhar para frente. Pô, não, né? Esse é um discurso bem rebaixado, assim. Muito rebaixado, né? É isso, o cônsul-geral da China pode falar o caralho que ele quiser, tá ligado? Ele não mora numa comunidade, tá ligado? Ele não vive a realidade da violência policial. Ele não sabe o que é isso. Ele não tem essa dimensão, sabe? E ele vive num país que já fez a revolução dele. Já tá fazendo, na verdade, né? Tá fazendo, na verdade. Então, né? Não tem essa paridade. Eu não acho que tem essa paridade. De pessoas negras presas e até mesmo escravizadas, se liga aí que eu vou explicar tudo. Em 2016, um dos primeiros atos do golpista Michel Temer como presidente foi a criação do programa de...
Olha lá quem tá atrás dele. Olha quem tá atrás do Temer aqui, ó. Se ligou, né? Se ligou. Parcerias e investimentos, o PPI, com o objetivo de privatizar serviços públicos. A medida provisória número 8.874 de 2016, assinada por Temer, dizia que os projetos de investimento devem visar a implantação, ampliação, manutenção, recuperação, adequação ou modernização de empreendimentos em infraestrutura, listando os seguintes setores que poderiam ser entregues a empresas privadas: logística e transporte, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, radiodifusão, saneamento básico e irrigação. No dia 25 de abril de 2023, o Alckmin foi lá, editou esse decreto, onde ele não só manteve todas essas áreas, como incluiu outras. Como presídio. Olha isso, velho. Isso tudo é governo Lula, pô. Saúde, parques urbanos e unidades de conservação, equipamentos culturais e esportivos, habitação social e requalificação urbana, segurança pública e sistema prisional. Absolutamente tudo aqui é problemático, mano. Reparem que nem Temer e nem Bolsonaro tentaram incluir saúde, educação e sistema prisional nesse programa de privatizações. Mas Lula incluiu. A partir desse decreto, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, vai financiar a prisão em Erechim pelo petista Aloysio Mercadante. E tem gente do ciclo de comunicadores de esquerda que passou pano pra essa bosta, velho. Pra falar que não é a gestão privada, né? Não é que a gente vai prender mais pessoas, não é que o presídio vai ser colocado ali, a gestão é diferente, vai ter a privatização dos serviços, né? De alimentação, de não sei o quê. Sabe? O povo anunciou que vai financiar com 150 milhões de reais um projeto de governo reacionário do Rio Grande do Sul de privatização do sistema prisional. Quer dizer, o Estado vai usar dinheiro público para construir um complexo prisional no município de Erechim, mas vai entregar a sua gestão para uma empresa privada. Isso com apoio de Lula. No site do PPI consta que esse projeto foi selecionado como piloto pelo governo federal. Ou seja, é só o primeiro de outros que estão por vir, mano. O leilão desse complexo prisional já tem data e hora marcada. 6 de outubro. Dia 6 de outubro de 2023, sexta-feira que vem, 14 horas na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Inclusive vai ter um ato em frente à Bolsa de Valores de São Paulo contra essa medida. Para todo mundo que quiser colar, eu estarei lá. Ali perto da estação São Bento do metrô. A empresa que venceu o leilão vai ter concessão desses presídios por 30 anos. Nossa. Uma nota assinada por 86 entidades, entre elas a Pastoral Carcerária, foi divulgada no dia 20 de setembro, alertando que o incentivo do governo Lula à privatização de presídios vai aumentar ainda mais às 14 horas, dia 6 de outubro. A quantidade de jovens negros e pobres encarcerados, além de piorar as condições já precárias e desumanas do sistema prisional brasileiro. A nota diz que, abre aspas, a situação de superlotação dos presídios brasileiros com jovens negros se agrava com os incentivos do governo federal para que empresas privadas absorvam a gestão prisional e a transformem em um mercado lucrativo. Os contratos firmados com a iniciativa privada parecem querer favorecer o encarceramento em massa com a aposição de cláusulas contratuais que exigem taxas mínimas de lotação das unidades prisionais, aliadas à remuneração da empresa por cada pessoa encarcerada, com a submissão dos corpos negros a trabalhos forçados e o aumento das margens de lucro com a precarização ainda maior do sistema prisional. Ressalte-se que a possibilidade de exploração do trabalho do preso de maneira compulsória e a venda dos produtos advindos deste pela empresa privada configuram exploração do trabalho forçado. A gestão penitenciária privada fere também a prerrogativa da atuação da Defensoria Pública na assistência jurídica gratuita aos presos. Além disso, os exemplos das graves consequências da privatização de presídios em diversos estados evidencia que incentivos fiscais e investimentos do governo federal agravarão ainda mais o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional, com o aumento das taxas de encarceramento e das violações de direitos das pessoas privadas de liberdade. É inadmissível
Porque você imagina, né? Se hoje em dia que já não existe o incentivo para poder encarcerar pessoas está direcionado para um outro lugar, imagina quanto se dá dinheiro, pô. De verdade, né? E já tem complexo prisional privado de Ribeirão das Neves, que é por gestão privada, né? Mas você tem outros presídios no Brasil que são um esquema de cogestão, que a gente chama, que a iniciativa privada cuida de uma parte da gestão do presídio. Um dos mais famosos é o de Pedrinhas, no Maranhão. O presídio ficou bem famoso uns anos atrás. É cogestão privada. É admissível que violações de direitos humanos se agravem de forma crônica sob o manto de um discurso ressocializador que conta com incentivos fiscais e investimentos milionários do atual governo federal, dentro Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo isso. Pois é. de um sistema carcerário cujo estado de coisas já é reconhecidamente ilegal e inconstitucional. Nesse sentido, a experiência norte-americana de desestatização dos presídios e de mercantilização das pessoas privadas de liberdade, que o governo federal pretende copiar a todo custo, demonstrou, ao final, que esse modelo privado se tornou economicamente inviável, além de resultar em situação de terra arrasada relativamente aos direitos das pessoas presas. Fecha aspas. A nota detalha as consequências da privatização de presídios nos Estados Unidos, país que foi um dos pioneiros na privatização da gestão prisional e que hoje tem a maior população carcerária do mundo, mais de 2 milhões de pessoas. Seus presídios privatizados, mano, eles geram lucros para os gestores e gastos para o Estado, além de responder na justiça por várias denúncias de assédio sexual, mortes, agressões físicas, falta de cuidado médico, fornecimento de alimentos estragados e trabalho forçado em campos de detenção de imigrantes. louco. Na realidade, Tá mano, maluco, a velho. escravização de presos é um bagulho legalizado nos Estados Unidos. E é essa lucratividade É a 13ª emenda. Aliás, baita documentário, viu, da Netflix pra vocês assistirem. A 13ª emenda. com pessoas encarceradas que mantém o país com a maior população prisioneira do mundo. A 13ª emenda à Constituição dos Estados Unidos Aí, ó. aboliu oficialmente a escravidão e a servidão em 1865, com uma exceção, a das pessoas presas. O texto diz, abre aspas, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Ou Fecha seja, aspas. prende Não por acaso, pessoa, a partir trabalha. daí se iniciou um processo de encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos, e o documentário A 13ª Emenda explica que esse processo foi uma continuidade do sistema de escravidão no país. Inclusive, mano, pasmem, segundo a escritora, militante e professora de direito Michelle Alexander, uma das participantes do documentário, existem mais pessoas negras na cadeia hoje nos Estados Unidos do que sendo escravizadas em 1850. Ainda segundo a Caralho, nota velho. dessas entidades que eu vinha citando, abre aspas, É aquilo que eu havia comentado, né, gente? É o controle do Exército Industrial de Reserva, é um controle social, completamente. a exploração do Nossa, trabalho das pessoas foda, presas hein? pelas empresas privadas que atuam no sistema norte-americano é um elemento especificamente escandaloso. Marcas como Victoria's Secret, Starbucks, Nintendo e Microsoft fazem ou já fizeram uso do trabalho carcerário na fabricação de seus produtos. Posteriormente, são vendidos a preços altos sem que as Puta pessoas merda. presas tenham qualquer retorno por isso. Fecha aspas. Seguindo o mesmo caminho neoliberal do governo Lula e amparado pelo decreto do presidente, o governador bolsonarista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou recentemente que pretende começar um processo de privatização das fundações Casa, mano. As antigas FEBEMs, tá ligado? As instituições de cumprimento de medidas socioeducativas para menores infratores, onde eu pretendo dar aula depois que eu me formar. Já não basta querer privatizar os metrôs, trens e a Sabesp, Tarcísio ainda quer fazer o mesmo com a Fundação Casa. É necessário que seja construída uma grande greve unificada aqui no estado de São Paulo contra esses absurdos. A USP, que é uma universidade pública estadual, está em greve desde o dia 18 de setembro contra a precarização da universidade. E os trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp marcaram uma paralisação para a próxima terça-feira, dia 3 de outubro. É muito importante que a gente apoie todos esses movimentos grevistas contra todas as privatizações. A concessão das linhas Esmeralda e Diamante da CPTM trouxeram o caos e pioraram demais o serviço. Assim como a privatização da Sabesp, a maior companhia de saneamento da América, aumentaria a conta de água e pioraria o fornecimento para regiões pobres e periféricas. Para o dia 6 de outubro, data que está previsto o leilão do Complexo Prisional de Erechim, também é muito importante que tenham manifestações pelo Brasil contrárias a esse projeto.
mas principalmente na B3 aqui em São Paulo. Nós não pode permitir que um governo dito popular, dito progressista, financie projetos de extermínio do nosso povo. Tá Se você maluco, tiver né, vendo mano? esse vídeo antes do dia 6 de outubro, me acompanha no Instagram, que eu vou estar divulgando informações sobre possíveis manifestações contra todos esses absurdos. Por fim, eu termino esse vídeo lembrando a frase da grande filósofa Sueli Carneiro: eu, Braba. entre esquerda e direita, continuo sendo preta. E também uma frase do Galo: entre esquerda e direita, eu sou de baixo. Nossa luta não é esquerda contra a direita, é os de baixo contra os de cima. A divisão da política, pelo menos da política institucional, entre esquerda e direita, tem se mostrado cada vez mais inútil no nosso país. Conforme o tempo passa, vai ficando cada vez mais impossível diferenciar a esquerda institucional da direita institucional. Enquanto Lula se vende cada vez mais para o chamado centrão e entrega seus ministérios para bolsonaristas, enquanto o PT autoriza alianças com o PL nas eleições de 2024, o povo está se matando, literalmente se matando, para defender político A ou B, partido X ou Y. Essa briga não interessa para nós, mano. Essa briga só interessa para a burguesia. No final das contas, quem sempre vai sair ganhando vai ser ela. E quem sempre vai sair perdendo vai ser nós. O genocídio e o encarceramento em massa das populações negras, indígenas e periféricas são projetos das classes dominantes brasileiras que infelizmente estão sendo tocados tanto por governos de direita quanto por governos de esquerda, tanto por progressistas quanto por conservadores. Segundo Jones Manuel, os únicos governadores de estados brasileiros que colocaram o enfrentamento à violência policial como questão central foram Leonel Brizola e Olívio Dutra. De resto, nenhum outro governador ou presidente enfrentou de fato essa problemática. Na verdade, a grande maioria fez ela aumentar e piorar. É verdade que o Brasil e o povo brasileiro enfrentam muitas dificuldades com a crescente criminalidade, principalmente nos lugares que tem guerras de facções. Porém, nós precisamos entender, mano, que nenhum dos nossos problemas vai ser resolvido por esse Estado burguês e seus gestores. Só o povo salva o povo. Só o povo pode fazer a sua própria segurança. Mas a construção da nossa autodefesa vai ser tema para um outro vídeo. Apesar disso, eu vou deixar algumas recomendações sobre isso aqui na descrição para vocês. Muito certo? bom. Então, se você gostou desse vídeo, mano, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, ativa as notificações no sininho, me segue nas redes sociais e me dá uma força lá no Apoia-se. Ou aqui embaixo, no botão Seja Membro, ou também através do Pix, contato.tiago.torres1917@gmail.com. Valeu, família. Até a próxima. Falou! Muito bom, hein? Porra. Ótimo vídeo do Chavoso. Muito bom o vídeo do Thiago. Muito, muito bom.